Na aula anterior, eu falei com você sobre como se manter motivado, mas ela foi praticamente uma introdução ao conteúdo dessa aula, ou seja, manter a motivação para os estudos passa pela organização de uma rotina de estudos. Sem rotina, toda a sua motivação vai para o ralo rapidamente, e quando você vê, já se passaram os meses e chegou a véspera da prova. Sendo assim, bora organizar uma boa rotina de estudos. Pausa esse vídeo agora, pega papel e caneta e anota o que você precisa fazer para criar a sua rotina de estudos. E a primeira dica é: adote uma rotina. É sério, você tem que se organizar para conseguir dar conta de tudo e não tem outra forma a não ser ter em mente que a rotina para os estudos é importantíssima. O primeiro passo para você conseguir revisar a matéria da melhor forma possível é adotar uma rotina de estudos. Isso porque, dessa forma, você vai estudar um pouco a cada dia, vai administrar o seu tempo sem precisar correr com todo o conteúdo nas vésperas da prova. Bom, para isso dar certo, monte um cronograma de acordo com a sua disponibilidade de tempo, levando em consideração o cronograma do Enem. Se você não tem noção de como começar, não se esqueça que um dos bônus que eu disponibilizo aqui é justamente um cronograma de estudos com duração de 14 semanas e que considera os conteúdos mais cobrados de todas as matérias do Enem. Isso vai te ajudar a definir objetivos claros para cada sessão de estudos, permitindo que você vá tirando os conteúdos do seu caminho à medida que você progride. Além disso, essa prática vai ser capaz de reduzir significativamente os seus níveis de ansiedade em relação à prova, uma vez que servirá como guia para garantir que você tome sempre os passos necessários ao revisar a matéria. Faça um checklist, de preferência no papel, e, se puder, cole isso na sua parede. Uma dica preciosa para revisar a matéria é montar um checklist com todas as tarefas a serem concluídas e conteúdos a serem estudados. Ter todas essas informações juntas em uma única lista certamente vai te dar uma visão mais clara de tudo que você precisa fazer, evitando confusões que possam ser ocasionadas pela falta de organização. E por que no papel? Porque se o checklist estiver no celular, todas as vezes que você conferir o que precisa ser feito, provavelmente vai se distrair. Vai ser o WhatsApp, o Instagram, o TikTok. Tenha a sua lista de fácil acesso no papel, num caderno ou no quadro aí na sua parede. E não adianta achar que você vai conseguir fazer tudo num dia só. Adotar uma rotina de estudos, fazer um checklist de tarefas e contar com o auxílio de um cronograma para revisões também trazem outra vantagem incrível para quem deseja revisar a matéria sem deixar nada acumular. Isso porque, tomando todas essas medidas, vai ser mais fácil enxergar e estabelecer quais matérias e conteúdos você vai priorizar. Essa definição pode ser feita levando em conta critérios estabelecidos de acordo com as suas necessidades. É interessante, por exemplo, considerar os seguintes fatores: disciplinas em que você tem mais dificuldade, datas e prazos para a prova e facilidade do conteúdo. Aqui é importante entender que eu não estou falando que é preciso deixar de lado algumas matérias em relação às outras, mas sim saber identificar quais delas precisam ser revisadas primeiro, de modo a permitir que nada se acumule e que seu tempo seja otimizado. Só ler ou só assistir videoaulas não vai dar. Tá? Você precisa anotar o que você entendeu. Então, durante a sua preparação, é interessante realizar resumos e anotações para ajudar nessa fixação total do conteúdo. Para isso, preste atenção naquilo que você está lendo e, em vez de simplesmente ler rapidamente os textos. Em seguida, marque as passagens mais importantes do artigo, vai destacando, pode sublinhar ou grifar o texto e depois anote o que você marcou no texto com as suas próprias palavras. Aqui uma ideia interessante que funciona para algumas pessoas é tentar repetir o processo de resumir escrevendo o que você estudou em uma outra folha sem consultar o material. Assim é possível comparar essas anotações com as antigas, percebendo o que você esqueceu e o que ainda precisa ser fixado. Uma outra coisa também é tentar explicar a matéria com suas próprias palavras, seja para um amigo ou até mesmo se gravando. É a melhor forma de aprender algo é ensinando. Por isso que os professores têm tanta informação na cabeça, porque a gente explica
tantas vezes o mesmo conteúdo que a gente acaba absorvendo o que ensinou de forma definitiva. A organização é fundamental em todos os aspectos das nossas vidas e em relação aos estudos isso não pode ser diferente. E aqui eu estou falando desde a organização do seu cronograma até a do local que você senta para revisar a matéria. Eu já falei isso na outra aula e vou tornar a repetir. Dificilmente será possível se concentrar em um local desorganizado e, o pior ainda, repleto de distrações. Dentro das suas condições, se organize o máximo que você puder, deixe seu material de estudos arrumado, suas anotações em dia, cronograma do que precisa ser feito alinhado. A tecnologia é parte fundamental do nosso cotidiano, isso não é segredo para ninguém. E eu sei que eu falei para você criar o seu checklist no papel, mas se ainda assim você quiser criar no seu celular, eu vou te indicar alguns aplicativos que podem ser úteis. O primeiro é o Trello, para você criar cronogramas e checklists. O outro é o Evernote, para você anotar matérias em cadernos virtuais, adicionar arquivos em PDF, apresentações de slides, gravar áudios de aulas e revisões importantes. O outro é o Isso, para você ler livros, revistas e materiais sobre o que você está estudando. Tem também o Freedom, ele vai bloquear o acesso a outros aplicativos, tipo o Instagram e o Facebook, enquanto você estiver estudando. E por último tem o Forest. Ele vai plantar uma semente no seu celular que vai crescer e virar uma árvore a cada 30 minutos que você ficar sem mexer no telefone. Se você usar o telefone antes de 30 minutos, a sua árvore vai murchar e a sua floresta dentro do aplicativo não vai crescer. Bom, e as técnicas de memorização estão aí também para nos ajudar a fixar conteúdos e, assim, obter maior aproveitamento em nossas revisões. Antes de sair anotando essas estratégias, é essencial você entender que um dos passos mais importantes para melhorar os rendimentos nos estudos é entender como o cérebro humano funciona. Quando você está estudando, seus neurônios fazem mais conexões e, consequentemente, estimulam significativamente o hipocampo, área responsável pela memória. Só que nem todas as informações que revisamos são registradas nessa estrutura. Algumas delas simplesmente são perdidas, e é aí que entram as técnicas de memorização utilizadas para reverter essa situação. Para adotar essas estratégias na sua rotina de estudos, eu vou explicar algumas técnicas. A primeira é a repetição, é uma das mais tradicionais estratégias de memorização. Como o próprio nome já fala, a fixação é feita pela recapitulação contínua daquilo que você está estudando. Então, sim, faça muitos simulados e repetições de exercícios. Isso não significa perder tempo, mas sim potencializar a sua revisão. E tem a repetição espaçada, que é repetir um conteúdo estudado em diferentes períodos. Quando aprendermos uma nova informação, ela deve ser estudada no mesmo dia. Em seguida, estudada novamente após alguns dias, depois após semanas e assim por diante. Essa técnica é eficaz uma vez que estimula o hipocampo a recuperar informações perdidas em tempos espaçados e faz com que os conteúdos estejam mais registrados na memória e sejam mais difíceis de serem esquecidos. E por fim, essa é uma dica que jamais poderia ficar de fora dessa aula e ela está também lá no e-book e na aula anterior de tão importante que ela é. Saber fazer pausas durante os estudos e estar sempre com sono em dia é fundamental para você conseguir resultados positivos. O descanso é mais do que necessário para que você consiga realizar suas atividades com o máximo aproveitamento. Além disso, passar noites em claro, estudando e revisando conteúdos é um sacrifício que dificilmente vai valer a pena, então descanse. Viu só como revisar a matéria de maneira organizada, sem deixar que os conteúdos se acumulem, não precisa ser um bicho de sete cabeças? Colocando em prática essas dicas, eu tenho certeza de que você jamais precisará passar noites mal dormidas tentando estudar de última hora para o Enem ou para o vestibular. Eu te vejo na próxima aula.